Boa noite a todos e a todas. Em nome do povo de Carmo de Minas e suplicando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão da Câmara Municipal. Leitura da ata. A ata da 34ª reunião da Câmara Municipal de Carmo de Minas, realizada aos 18 dias do mês de setembro de 2017, sob a presidência do senhor vereador Alves José Junqueira Colli, tendo como secretário o senhor vereador Carlos Roberto Gomes, foi aberta a terceira reunião ordinária do 9º período, às 18h30, com o quórum regimental. A ata anterior foi lida e aprovada. No expediente apresentado pelos vereadores constou indicação de número 205, de autoria do senhor vereador Celso Silvério Mira, que expõe sobre redutor de velocidade na Avenida Francisco Dias de Castro. Indicação de número 206, de autoria do senhor vereador Carlos Eduardo Franqueira de Brito, que dispõe sobre o ponto de ônibus na parte alta da cidade. Indicação de número 207, de autoria do senhor vereador Brás Rocha, que dispõe sobre tambor de lixo para a Escola Municipal vereador José Carlos Guerra. Indicação de número 208, de autoria do senhor vereador Brás Rocha, que dispõe sobre manutenção nas ruas do bairro dos Campos. Requerimento de número 47, de autoria do senhor vereador Carlos Eduardo Franqueira de Brito, que dispõe sobre receita e despesa acumulada de janeiro a julho de 2017. Findada a discussão, estando em votação, foi notada sua aprovação por 7 votos a favor. Requerimento de número 48, de autoria do senhor vereador Carlos Eduardo Franqueira de Brito, que dispõe sobre pontos de táxi no município. Estando em discussão, o senhor vereador autor diz que solicitou o requerimento para que se tenha conhecimento dos pontos e que se faça de uma vez só as alterações possíveis. Com o uso da palavra, o senhor vereador Celso Silvério Mira diz que quando a licitação foi feita, 2 taxistas ficaram no ponto da rodoviária, porém o mesmo não dá serviço para ninguém. Solicitaram ao prefeito que os relocasse para a Avenida Francisco Dias de Castro, porém a mesma é rodovia estadual. Com o uso da palavra, o senhor vereador Marcos Rogério de Paula diz que a licitação designou mais de 2 taxistas para o ponto da rodoviária, porém o mesmo é inviável. Diz ainda que, no seu ponto de vista, a licitação realizada pela administração passada foi muito mal feita, péssima, mal distribuída e até evita tocar no assunto por ser taxista e estar vereador. A falta de observância de diálogo gerou a situação do momento e tem que se ver o que pode ser feito porque todos têm direito de trabalhar. Diz ainda que a atual administração vem amenizando o problema. O senhor presidente lembra ainda que a rua é anterior à rodovia. Com o uso da palavra, o senhor vereador Marcelo Dias de Castro diz que é fato que a licitação tinha que ser feita. Porém, a forma que ela foi realizada diz concordar em partes com o senhor vereador Marcos, que deveria ter tido mais diálogo e que, sobre a criação de pontos, parece que muitos taxistas assinaram um termo que ficariam no ponto, mas que foi acordado que seriam feito rodízio. Porém, isso não existe. Diz ainda que viu juntamente com o Mauro sobre criação de pontos e a lei é prerrogativa do prefeito. Findada a discussão e estando em votação, foi notada sua aprovação por 7 votos a favor. Requerimento de número 49, de autoria dos senhores vereadores Rony Peterson e Marcelo Dias de Castro, que dispõe sobre cópia do processo licitatório número 61 de 2009, na modalidade negibilidade 3 de 2009. Findada a discussão e estando em votação, foi notada sua aprovação por 6 votos a favor. Requerimento número 50, de autoria dos senhores vereadores Rony Peterson e Marcelo Dias de Castro, que dispõe sobre cópia dos contratos de locação do município, realizados em janeiro até a presente data. Findada a discussão e estando em votação, foi notada sua aprovação por 6 votos a favor. Requerimento número 51, de autoria dos senhores vereadores Rony Peterson e Marcelo Dias de Castro, que dispõe sobre folha de pagamento analítica dos funcionários de prefeitura de janeiro de 2009 a dezembro de 2011.
Findada a discussão e estando em votação, foi notada sua aprovação por 6 votos a favor. Projeto de resolução número 7, de autoria da mesa, que altera o regimento interno da Câmara Municipal. Projeto de resolução número 8, de autoria da mesa diretora, que altera o artigo 10 da resolução número 21 de 2015, de 19 de outubro de 2015. Regularmente escrito para o pequeno expediente, senhor vereador Carlos Eduardo Franqueira de Brito diz que ouviu críticas em relação à iluminação do cemitério e que anteriormente recebeu reclamações referentes a uma fiação que passa pelo asilo. Diz ainda que já foi marcada uma reunião com o prefeito para que tais situações sejam discutidas. Senhor vereador traz ainda um segundo assunto sobre segurança pública, onde diz que teve questionamentos sobre brigas de menores e sugere chamar o Conselho Tutelar e a Polícia Militar para alguns esclarecimentos. Com o uso da palavra, o senhor vereador Marcelo Dias de Castro diz que sabemos que o efetivo é pequeno e que ele próprio já presenciou briga de um grupo que andam sempre juntos, inclusive cometendo pequenos furtos. Pede ainda para ver a possibilidade do Conselho Tutelar e a Polícia Militar estarem presentes para uma conversa e ver quais providências podem ser tomadas, inclusive verificar as casas de custódia, pois com esforço conjunto, talvez possa minimizar a situação. Com o uso da palavra, o senhor presidente diz que em conversa com o tenente foi informado que já tem possibilidade de internação e que os pequenos delitos foram diminuídos, mas acha interessante uma conversa. Diz ainda que em relação à iluminação do cemitério, esteve na residência da pessoa que fez a reclamação e fez uma explanação da economia dos recursos dessa administração e diz querer juntar forças. Com o uso da palavra, o senhor vereador Rony Pérez Correia Guerra diz que a sensação de impunidade dos menores leva a população a não crer nas autoridades. Opina que o ideal seria a criação de mais casas para menores para acolher, corrigir e amparar os menores para minimizar essa situação. Porém, antes da internação, há outras providências a serem tomadas. Diz que em relação à iluminação do cemitério, a população tem uma visão distorcida de sua função, que é de legislar e fiscalizar, e levar ao conhecimento do Executivo o que pode ser feito. Com o uso da palavra, o senhor vereador Marcos Rogério de Paula diz que o grande problema é que um adolescente não pode trabalhar, pois a fiscalização proíbe, salvo na condição de aprendiz e ficando à toa. Pensa em droga, não tem dinheiro e começa a roubar. Com o uso da palavra, o senhor vereador Rony Pérez Correia Guerra cita o artigo que regula o menor aprendiz e diz que pode sim trabalhar. O senhor presidente diz que a burocracia é grande. O senhor vereador Rony Pérez diz que realmente a burocracia é grande e que o Estado ele prevê uma coisa e não dá elementos de segurança para que sejam realizados com segurança. Com o uso da palavra, o senhor vereador Marcelo Dias de Castro informa que acredita que dia 25 de 9 de 2017 a CPI termina e logo será dado ciência de seu resultado. Com o uso da palavra, o senhor vereador Carlos Eduardo diz que fez uma indicação no início do ano sobre a festa que teve e parabeniza a todos os envolvidos no Festival do Café. O senhor presidente parabeniza todos os envolvidos no Dia da Cidade e no Festival do Café. Agradecem todos os patrocinadores, os participantes, o Instituto Federal que está ajudando o Carmo de Minas a alavancar. Passou-se a ordem do dia, onde constou, em segunda discussão, projeto de resolução número 6, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que dispõe sobre a apreciação das contas do exercício de 2015. Findada a discussão e estando em votação, foi notada sua aprovação por 8 votos a favor. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão com a presença dos seguintes vereadores: Álvaro José Junqueira Colli, Brás Rocha, Carlos Eduardo Franqueira de Brito, Carlos Roberto Gomes, Celso Silvério Mira, Cláudio Francisco da Silva, Marcelo Dias de Castro, Marcos Rogério de Paulo, Rony Pérez Correia Guerra. Plenário, vereador Zé Carlos Guerra, em 18 de setembro de 2017.
A ata está em discussão. Passe em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. A ata aprovada. Expediente apresentado pelos vereadores. Indicação número 209 do senhor vereador Braz Rocha. Indicação de número 209. Excelentíssimo senhor vereador Alves José Junqueira Colli, presidente da Câmara Municipal de Carmo de Minas. Senhor vereador que abaixo subscreve, notadamente o que concerne o parágrafo 2º, inciso U do artigo 135, artigo 171 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicita a Vossa Excelência que seja enviada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: realizar conserto da grade do bueiro ao lado do posto de saúde do bairro dos Campos. Justificativa: conserto é necessário, pois o bueiro está sem a grade de proteção, gerando risco aos pedestres, ciclistas e motoristas. Plenário, vereador Zé Carlos Guerra, em 25 de setembro de 2017, Braz Rocha, vereador. Tem a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes no plenário e também aos ouvintes da Rádio Sintonia. É um bueiro do lado do posto de saúde, senhor presidente, e estiveram fazendo obra no posto, não sei se foi caminhão, alguma coisa que passou, acabou danificando a grade. Então, dê essa indicação aí para que o responsável possa dar uma olhadinha lá. E antes que cabe o resto do bueiro que está da tampa, que faça a correção, faça uma solda, mais duas varetas de vergalhão que se perdeu, para estar resolvendo para nós lá. Obrigado, senhor presidente. Indicação número 210, de minha autoria. Indicação de número 210. Senhor vereador que abaixo subscreve, notadamente que concerne o parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 135, artigo 171 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicita a Vossa Excelência que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: a necessidade de conscientização da população, principalmente dos proprietários de terras que margeiam o Ribeirão do Carmo, bem como suas nascentes, no sentido de manter a área de proteção permanente fechadas, com cerca de arame. Indica também que o poder público, prefeitura e SAAI, deveriam fazer gradativamente esse cercamento e fazer uma parceria com as escolas no sentido de envolverem os alunos no plantio de mudas nesses locais. Justificativa: o momento é muito oportuno, em função da crise hídrica que estamos vivendo. Nunca é tarde para iniciarmos esse trabalho que é urgentíssimo. Plenário, vereador Zé Carlos Guerra, em 25 de setembro de 2017, Alves José Junqueira Colli, vereador. Bom, quando eu entrei no meu primeiro mandato de vereador, em 2005, eu fiz uma indicação número 33, do dia 1º de março de 2005, nesse sentido também. Eu dei uma aprimorada agora, porque a gente tem que estar fazendo um trabalho, porque a salvação de água do Carmo vai ser a água do Ribeirão do Carmo. A água da represa lá do Dico está muito pouca, não está sendo suficiente, da Covoca muito menos. Então a gente vai ter que recuperar aqui as nascentes do Ribeirão do Carmo, fazer a proteção das nascentes, né? E a área de proteção permanente do Ribeirão, 30 metros de cada lado do Ribeirão. E nas comunidades que depende também de água de serra, fazer esse serviço. Então, eu estou enviando essa indicação. Vamos ver se a gente começa a fazer um trabalho todos juntos. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria, juntamente junto com Vossa Excelência, estar assinando essa indicação e ressaltando a importância realmente da mata ciliar, né, para a preservação das nascentes e, com isso, propicie com que a água continue fluindo dentro do nosso município. Obrigado. É certo. Seguindo, indicação 211, de minha autoria. Indicação de número 211.
Senhor vereador que abaixo subscreve, notadamente que concerne o parágrafo 2º, inciso 1, do artigo 135 e artigo 171 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicita a Vossa Excelência que seja enviada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Reiterar a indicação de número 178 e 179, ambas de 21 de agosto de 2017, sobre a necessidade de realizar a perfuração de um poço artesiano no bairro dos Ferreiros, bem como a necessidade de realizar o tratamento da água da serra que abastece a comunidade do Capinzal, ou até mesmo realizar a perfuração de um poço artesiano na comunidade. Justificativa: tal indicação se faz necessária devido à precariedade da falta d'água que afeta todo o citado bairro. Plenário, vereador Zé Carlos Guerra, 25 de setembro de 2017, Alves José Junqueira Colli, vereador. Bom, eu estou reiterando essa indicação, visto que nas duas comunidades já está faltando água. Essa semana, no sábado, foram 2 caminhões para a comunidade do Capinzal, que não foi suficiente, infelizmente. E como tem um caminhão só fazendo esse transporte dessa água, não está sendo suficiente. Hoje eu até tentei ver, me informaram que Soledade tinha uma pessoa que tinha um caminhão de 23 mil litros, só que ele, para descarregar, ele não tem bomba no caminhão, teria que ser por gravidade. E esses locais, por gravidade, não vai ter jeito. E o caminhão do SAI está previsto chegar amanhã. Espero que chegue e que possa estar auxiliando também esse outro que já está funcionando, para ficar os dois, para ver se consegue dar conta do recado. Porque um só está sendo insuficiente nessa crise toda. Gostaria de estar assinando essa indicação junto com o senhor, por se tratar de uma indicação assim, de grande interesse dentro daquela bairro do Capinzal, bairro do Ferreira também. Então, gostaria de estar assinando. Igualmente também, vereador, também gostaria de assinar essa indicação com Vossa Excelência. Tudo bem. Indicação 212, essa é uma indicação que o vereador Brás fez algum tempo atrás, e eu pedi que reiterasse e assinei juntamente com ele. Indicação 212/2017. Reitera a indicação número 90, de 27 de março de 2017, sobre a necessidade de providenciar um estudo técnico a fim de adequar a faixa de consumo social da água e esgoto. Justificativa. A indicação tem por objetivo incentivar a economia de recursos hídricos e, consequentemente, uma redução no valor da conta ao usuário, permitindo assim que os usuários paguem pela quantidade efetivamente consumida. Plenário, vereador Casguei, 25 de setembro de 2017, Alves José Junqueira Colli, vereador, Brás Rocha, vereador. Deseja comentar, vereador? O senhor, ultimamente, o senhor conversou com o Sebastião, com o diretor do SAI, sobre esse respeito dessa indicação, que lá, 3 meses atrás, quando eu entrei com essa indicação, eu tinha conversado com ele disse que ia fazer um estudo, né? Havia possibilidade, sim, de estar revendo isso, mas depois disso eu não conversei com ele mais. Eu pedi para reiterar, para acelerar, para que dê andamento. Eu acho que nós poderíamos fazer, de repente, um requerimento, alguma coisa, se ele já analisou isso, se há possibilidade ou não, porque eu acho de grande importância essa indicação, como está bem claro ali, visto que há um incentivo para que o consumidor possa economizar, né? Porque hoje, muitas vezes, você paga em 30 mil litros, por exemplo, no comércio. Você paga 30 mil litros, e então, se você vai usar, quanto mais você usar, não atingindo os 30 mil, você está pagando o mínimo. E tendo uma tarifa mais baixa, no caso aqui, reduzindo, no caso de 30 mil para 15 mil, um exemplo, força a pessoa a economizar. Né? Eu acho de grande importância essa indicação e que ele possa rever isso aí. Eu só sugiro que aguardar um pouquinho, porque está numa fase dificílima. Ontem mesmo eu estive com o Sebastião, com o prefeito e os funcionários do SAI, o Alessandro, né, o Éder, o Jaques, lá na beira do Ribeirão. Então,
a tubulação, deu um problema na tubulação que abastece, que a gente está trabalhando para abastecer o município. Tem o problema desses poços artesianos também, que agora o decreto foi assinado, a Defesa, né? Civil, tanto de Minas Gerais como a Nacional, já está tudo certo. Então, vamos aguardar até a semana que vem para ver, quem sabe faz um convite para que ele venha aqui, mas essa semana ainda está meio tumultuado. A verdade, senhor presidente, que não tem como economizar mais do que está economizando, porque não tem, na verdade, né? Então, seria mais reconhecimento do que está faltando a água, e aqueles que consomem menos pagar um pouco menos. Eu acho que seria mais isso, porque economizar mais do que está não tem jeito, está faltando. Não tem. Né? Indicação número 213. Essa indicação foi feita pelo vereador Marcos Rogério há algum tempo atrás, e eu pedi também que reiterasse, e eu assinei juntamente com ele. Indicação de número 213. Senhores vereadores que abaixo subscrevem, notadamente que concerne o parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 135 e artigo 171 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicita a Vossa Excelência que seja enviado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a seguinte indicação. Reiterar a indicação de número 35, de 13 de fevereiro de 2017, sobre a necessidade urgente de se criar um serviço de plantão nos finais de semana, tanto do SAAI quanto da Prefeitura, através de número de telefone gratuito, exclusivo para o atendimento aos contribuintes. Justificativa: tal indicação se faz necessária, pois servirá como um canal de atendimento aos contribuintes, principalmente em finais de semana, quando acontecem imprevistos. Plenário, vereador Zé Carlos Guerra, em 25 de setembro de 2017, Marcos Rogério de Paula, vereador, Alves José Junqueira Colli, vereador. Deseja comentar, vereador? Novamente, quando o senhor Sebastião, diretor do SAI, esteve aqui, ele também falou que iria implementar esse 0800. Então para fazer uma lembrança, parece que está meio no esquecimento, mas é a mesma coisa que eu comentei com relação ao que o vereador Braz falou. Vamos aguardar até a próxima reunião, porque a fase agora está extremamente difícil lá no SAI. Tenho certeza que o vereador Álvaro lembrou bem dessa indicação, pelo fato de que esse fim de semana, eu acho que ninguém mais que nós dois ouviu o telefone tocar por tantas vezes pelo mesmo motivo, a falta de água, né? Foi uma correria danada, a falta de água está aí, não é culpa nossa, acho que nem culpa do SAAI, aliás, não é culpa da Câmara, é culpa nossa, do povo, do ser humano. É nós que estamos acabando com a água do planeta. E Carmo de Minas faz parte desse planeta. Quando eu era moleque, eu mergulhava da ponte do Ribeirão do Carmo. Quando eu era moleque, eu pescava e comia o peixe na ponte do Ribeirão do Carmo. Cadê essa água? Né? Acabou. Nós não temos água. Então, a população tem que conscientizar sobre a economia que tem que fazer. Serve para dentro da casa da gente mesmo, com esses 2 dias que faltaram água aí. Eu tomei banho com 20 litros de água, de canequinha, e escovei o dente com um copo de água. Agora, quando está jorrando à vontade no chuveiro, a gente fica se deliciando, né? Fica aproveitando. Então, nós temos que nos conscientizar de proteger. Uma das atitudes, essa indicação do vereador, de proteger as margens do Ribeirão, as margens da nascente, para poder brotar mais água e servir. E a população está só aumentando. Os condomínios, né? Só na nossa cidade aí, que tem mais ou menos aí 6 a 8 condomínios em andamento, né? Loteamentos.
Eu quero saber onde vai arrumar água para esse povo tudo. Eu quero saber aonde vai ser lançado o esgoto, né, de todas essas pessoas que irão morar. Então a gente tem que ter consciência, preservar. Indicação 214, do senhor vereador Marcos Rogério de Paula. Indicação de número 214. O senhor vereador que abaixo subscreve, notadamente que concerne o parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 135 e artigo 171 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicita a Vossa Excelência que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação. A necessidade de reivindicar junto ao órgão competente no sentido de construir uma travessia elevada na MG 347, próximo ao entroncamento da Avenida Francisco Dias de Castro, Rua Maria Franqueira e Rua Presidente Getúlio Vargas, bem como efetuar uma operação de tapa-buracos no mesmo trecho. Justificativa. O objetivo da indicação é oferecer mais segurança ao pedestre, ao mesmo tempo em que os condutores de veículos são obrigados a reduzirem a velocidade, dando prioridade aos pedestres. Plenário, vereador Zé Carlos Guerra, em 25 de setembro de 2017, Marcos Rogério de Paula, vereador. A palavra. Essa indicação eu fiz depois de estar em contato com o engenheiro do Departamento de Estrada e Rodagem da Regional, com sede em Itajubá, onde ele esteve em Carmo de Minas analisando outra indicação minha, e estando junto com ele, também junto com o secretário de obras do município, o senhor José Matias, ele pediu para que fosse enviado um ofício ao DR, em nome do engenheiro Wellington, fazendo esse pedido dessa passagem elevada, mas que esse pedido fosse feito com fotos e dados da prefeitura a respeito dessa travessia, pois pediu para juntar as forças, até eu pediria se os vereadores puderem assinar essa indicação aí, também junto comigo, e também fazer um requerimento do prefeito, partindo da Secretaria de Obras, e sendo enviado tudo junto para a regional do DR. Então, até pediu foto, tudo, eu já me adiantei, já tirei as fotos lá, as fotos já foram reveladas, estão anexadas tanto na indicação quanto no requerimento, e tão logo chegue lá, eles estão dando um suporte bom. O engenheiro está interessado e ele falou que chegando lá, ele vem fazer a análise dessa passagem elevada na MG 347, saída para Cristina. Obrigado. Indicação 215, também do senhor vereador Marcos Rogério de Paula. Indicação de número 215. O senhor vereador que abaixo subscreve, notadamente que concerne o parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 135 e artigo 171 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicita a Vossa Excelência que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação. A necessidade de disponibilizar placas de identificação em ambos lados da estrada da comunidade do Capinzal. Justificativa. O objetivo da indicação é facilitar a identificação do acesso, dando orientações sobre o local. Plenário, vereador Zé Carlos Guerra, em 25 de setembro de 2017, Marcos Rogério de Paula, vereador. Tem a palavra. Igualmente, estando junto com o engenheiro também, eu mostrei para ele essa deficiência que tem no bairro Capinzal, lá da AMG 900 de acesso para o bairro, que não tem as placas de indicação, tanto no sentido Dom Viçoso quanto no sentido Carmo de Minas. E ele pediu que fosse enviado também o ofício para o DR, juntamente com fotos, e está tudo aí, já está com as fotos, tudo. Também gostaria que os vereadores todos assinassem para dar mais força para nós lá. Requerimento número 52, senhor vereador Rony Peterson, Carlos Eduardo e Marcelo Dias. Requerimento de número 52. Senhores vereadores que abaixo subscrevem, após a tramitação regimental, requerem de Vossa Excelência que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal presente requerimento,
solicitando as seguintes informações. 1. Relatório técnico de acompanhamento mensal da Planejar, referente a julho, agosto e setembro. 2. Requerer ainda que o relatório seja enviado mensalmente a partir de outubro. Plenário, vereador Zé Carlos Guerra, em 25 de setembro de 2017, Rony Peterson Correia Guerra, vereador, Carlos Eduardo Franqueira de Brito, vereador, Marcelo Dias de Castro, vereador. O requerimento está em discussão. Passe em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Pronunciamento de vereadores. Alguém inscrito? Sim. Senhor vereador Marcelo Dias, hospital, certidão negativa. Tem a palavra. Pela ordem, senhor. Boa noite a todos. É uma situação desagradável, mas novamente, a respeito da situação nossa do hospital. Mas deve estar aproximadamente uns 40 dias, eu estive lá pelo menos umas 4 vezes. Eu conversei com a Maro, por sinal muito educado, tentando resolver a certidão negativa do hospital. E aí fui lá várias vezes, depois de uma semana, a 15 dias, 20 dias, um mês, enfim, isso está se arrastando por mais de 40 dias. Essa última vez também, eu estive com o gestor também de saúde, o senhor Everton, coloquei ele a par da situação e da gravidade. Ele se propôs também dar uma ligadinha, ver o que podia ser feito nesse sentido. Acontece que o deputado estadual Braulio Braz, há mais ou menos há uns 2 meses atrás, uma solicitação minha e do nobre vereador Rony, a gente fez uma solicitação pedindo R$50 mil para o hospital, para a custeio. E essa carta já veio, falando que está disponível os 50 mil destinado para o nosso hospital. Só que se a situação, se a certidão negativa, se ela não tiver regular, a gente vai perder esses 50 mil. Então eu estive lá umas 4 vezes, educadamente, conversando, porque é o fim da picada o município perder, nessa crise que está, a situação que está, perder 50 mil, ainda mais para uma entidade que, né, que a demanda é muito grande e está com dívida alta. Então qualquer recurso, 20 mil, 30 mil, é bem-vindo. Então, eu não sei como é que a gente faz mais. E falando ainda que tem 250 mil o deputado federal Renzo Braz, solicitação minha e do nobre vereador Rony também, já mandou para a gente já uma carta falando o seguinte: se não regularizar isso aí logo, que o município, que o hospital perde 250 mil. Essa solicitação foi para a reforma do hospital. Excelente, telhado, pintura, ótimo, ótimo. Agora, como é que a gente faz? A última vez que eu estive com a Amaro lá no hospital, ele me mostrou aqui, tá, até em mãos, que a única pendência aqui,
o hospital tinha era uma certidão trabalhista num valor de R$ 37,00 que já estava pago. O dia que eu estive lá, é verdade, estava pago. Só que tem uma coisa, eles regularizam uma coisa, dentro de 8 dias aparece lá, está negativo. E além do CAGEC, tem o fundo municipal também está irregular. Então, eu acho que isso aí é uma luta nossa, independentemente se foi uma solicitação aqui de nós dois, isso aí é um benefício já para o povo já do Carmo. Então, eu acho que o senhor, na condição de presidente, poderia estar enviando um ofício pedindo para que o quanto mais rápido possível eles possam estar regularizando isso aí, porque isso aí já é coisa deles. O que está pendente, eu não sei. Isso aí é coisa deles. E acho, com toda educação, eu sei que eles pegaram o hospital arrebentado, com a certidão negativa, e INSS, a ação também, como é que fala, a trabalhista, mas nós já vamos para 10 meses, ou quase 11 meses já de governo. Então, no meu modo de entender, já daria já para estar isso aí já resolvido. Então, mais uma vez, senhor presidente, em nome desta casa, eu gostaria que o senhor mandasse um ofício para que eles possam estar regularizando isso o quanto mais rápido possível. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente, permita-me fazer algumas breves considerações acerca do tema proposto pelo senhor vereador Marcelo. É realmente isso. O que está pendente é que tem essas certidões que são emitidas do FGTS, que têm validade apenas 30 dias, e que não basta estar pago realmente, tem que ser enviado essas certidões para o setor responsável para que isso possa dar baixa no sistema e normalizar a situação, passando de irregular para regular. E no mês de agosto, em conversa justamente com o Amaro, depois de diversas ligações, trocas de e-mails, as idas do vereador Marcelo ao hospital, ele falou que realmente o mês de agosto não foi enviado. E isso, para a gente que está tentando, correndo atrás, conversa sempre com os assessores dos deputados, para que esses recursos possam vir para o nosso município, não basta somente nós, os vereadores, mas assim o geral, como todos, imbuídos para melhorar e solucionar os problemas do hospital, que essa quantia que poderia estar vindo para cá, poderia solucionar vários problemas, justamente, mas foram essas falhas que realmente estão pendentes, que está deixando de vir esses recursos. Obrigado, senhor presidente. Na realidade, a falha é do próprio hospital, é isso? Justamente. O setor de contabilidade. Justamente. Que eles não repassem essas informações para Belo Horizonte, para o setor responsável, que eles têm que regularizar isso. Então, primeira vez que eu estive lá, 40 dias, a fala dele foi que ele já tinha enviado toda a documentação, que estava tudo juntado, tudo tal, que o hospital já estava apto para receber. Aí eu falei, então, não, Marcelo, está tudo certo, já foi para lá para o setor. Passa mais ou menos 8 dias, mais 7 dias, o assessor que foi do deputado liga, está irregular. Lá vai eu de novo lá no hospital. Aí ele, não sei o que, que eu acho que é isso. Envia outro documento. Bom, a última vez que eu estive lá, ele me falou que a pendência era uma certidão trabalhista no valor de R$ 37,70, que já estava pago. Como o nobre vereador que falou,
É isso mesmo agora. Agora parece que é todo mês agora, parece que tem que levar isso agora lá para que está. Então, eu não sei o que tem que ser feito. E eles que têm que saber. Nós aqui, a gente está o quê? Buscando recurso, que é o mais importante. Agora, o que tem que ser feito, isso aí eu não sei. Tá. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém, vereador? Senhor vereador Braz Rocha, CPI, relatório final. Senhor presidente, como foi anunciado já na reunião anterior, né, passada, que nós estávamos finalizando o nosso CPI, os trabalhos da nossa CPI, então eu gostaria de levar conhecimento do plenário o parecer do relator. Gostaria de deixar parte para o senhor Marcelo, presidente. Então vou levar o conhecimento dos senhores, lendo a primeira parte e após passar a outra parte para o vereador Marcelo, senhor presidente. Câmara Municipal de Carmo de Minas. CPI de Obras e Serviços Públicos Municipais. Comissão Parlamentar de Inquérito. CPI criada pela Portaria número 9 de 2017 para investigar supostas irregularidades na prestação de serviços públicos, bem como em obras de calçamento realizada através de licitação em Carmo de Minas. Síntese da CPI. Trata-se de comissão parlamentar de inquérito, CPI, instaurada pela Câmara Municipal de Carmo de Minas, a requerimento dos vereadores Marcelo Dias de Castro, Carlos Roberto Gomes Franqueira de Brito, Carlos Eduardo Franqueira de Brito e Rony Peterson Correia Guerra, em data de 3 de abril de 2017, com base no artigo 111 do Regimento Interno da Câmara Municipal. A presente CPI visa investigar as supostas irregularidades realizadas na prestação de serviços pelo caminhão do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, bem como prestação de serviço particular pela máquina Patrol do município e também quanto à obra de calçamento da rua Eugênio de Almeida Neto, no bairro dos Campos, neste município. Instaurada a presente comissão parlamentar de inquérito, foram nomeados como membros os vereadores Marcelo Dias de Castro, André Luiz Ribeiro, Braz Rocha, Carlos Roberto Gomes e Cláudio Francisco da Silva. Foi escolhido como presidente da CPI o vereador Marcelo Dias de Castro e como relator o vereador Braz Rocha, que este subscreve. Após licenciamento por problemas de saúde, o vereador André Luiz Ribeiro foi substituído pelo vereador Carlos Eduardo Franqueira de Brito. Foram requeridos diversos documentos, informações e relatórios junto ao Executivo Municipal, em especial aos setores de obras, licitações, engenharia e recursos humanos, bem como juntadas algumas fotos pelos próprios integrantes. Também foram ouvidos 7 testemunhas, embora tenham sido arroladas 9, uma foi dispensada e a outra, o licitante responsável da obra, embora convocado por 2 vezes, se recusou injustificadamente a comparecer à oitiva ou prestar qualquer esclarecimento. Em síntese, é o que se tem a dizer da presente comissão, salientando que, como não houve consenso entre os integrantes da mesma, os pareceres são separados de acordo com o livre entendimento de cada vereador, de acordo com suas prerrogativas, fazendo-se um resumo ao final. Relatório do apurado. Parecer do vereador relator Braz Rocha. Conforme acima já transcrito, após analisar os documentos que estão na presente CPI e ouvir as testemunhas, chego à seguinte conclusão. Prestação de serviço do caminhão do PAC na Avenida Mariquinha do Deia, neste município. Muito embora o convênio entre o município e o governo federal, quanto aos veículos do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, prevejam a atuação na zona rural, salvo em situação de emergência ou calamidade, a prestação do serviço seria justificada em face do objetivo social, pois o caminhão realizou o transporte de areia, conforme pedido realizado através do ofício do órgão municipal de assistência social deste município. Assim, entendo que a conduta está justificada
por se tratar de interesse do município em atendimento aos cidadãos necessitados, especialmente quando há estudo e requerimento por parte do órgão da assistência social do município. Prestação do serviço do caminhão do PAC e da retroescavadeira na fábrica de luvas localizada na Avenida Francisco Dias de Castro. Da mesma forma que no caso anterior, a prestação do serviço seria justificada em face do objetivo, sendo obrigação do município fazer a retirada do lixo e despejar o mesmo em local apropriado. É de se ressaltar também que só foi utilizado o caminhão do PAC, pois o caminhão que realizava tais serviços estava com problema na parte elétrica, conforme documento juntado à CPI. Assim, entendo que a conduta está justificada por se tratar de interesse do município em atendimento à necessidade dos cidadãos, em especial no tocante à limpeza urbana e retirada de lixo e transporte até o aterro sanitário local. Prestação de serviço pela Patrol no sítio Alzira, nas proximidades da comunidade do bairro Capinzal. Aqui, como se pode ver pelo comprovante de pagamento juntado à CPI, bem como os depoimentos colhidos, o serviço foi realizado conforme manda a legislação, sendo que a guia somente foi paga depois, porque não é possível se determinar o número de horas gastas com o serviço antes do mesmo ter sido realizado. Assim, não vejo nenhuma irregularidade no fato e na conduta dos funcionários públicos. Além disso, conforme afirmado pelo senhor José Matias e pelo motorista Mábio, conhecido como Binho, em seu depoimento, a Patrol estava no bairro dos Campos, a pouca distância do local. Também foi informado que, além da guia do serviço paga, o proprietário do imóvel forneceu 120 litros de diesel para abastecer a máquina e executar o serviço. Obra de calçamento na rua Eugênio de Almeida Neto, localizado no bairro dos Campos. O fato mais complexo dentro dos analisados da presente CPI é a prestação de serviço no calçamento da rua Eugênio de Almeida Neto, no bairro dos Campos, neste município. Contudo, os depoimentos e os documentos juntados são muito contraditórios e confusos, sendo difícil se chegar a uma conclusão exata do ocorrido e se houve má conduta realizada pelos funcionários públicos ou pelo prestador de serviço licitado. É certo que funcionários de férias ou de folga não podem trabalhar para outro empregador, mas como todos sabemos, a crise que assola nosso país leva a todos, principalmente os trabalhadores braçais, a buscarem alternativas para aumentar a renda familiar e conseguir um maior conforto. Assim, o fato de fazer bicos, trabalhos extras nos finais de semana, feriados e dia de folga ou férias é uma prática corriqueira em nosso país. Além disso, conforme informa o senhor José Matias em seu depoimento, folhas 123 e 124, bem como através de pesquisa própria junto à municipalidade, constatei que haviam várias manilhas antigas em quantidade considerável que serão reutilizadas em outro serviço, mas se ficasse a cargo da empresa contratada, a mesma retiraria de qualquer jeito, podendo quebrá-las e tornando-as imprestáveis para serem reutilizadas. Considerando que a retroescavadeira foi utilizada para que fossem retiradas as manilhas antigas do local para serem reaproveitadas, que foi a empresa licitada quem transportou as manilhas antigas até o barracão da prefeitura, que o maquinário da prefeitura somente trabalhou no local para que pudessem ser retiradas as manilhas antigas para serem reaproveitadas. Assim, pensando em reaproveitá-las e na economia para o município, o senhor José Matias deslocou funcionários municipais já acostumados com tal tipo de serviço para que retirassem, com o apoio da retroescavadeira do município, as manilhas antigas para que as mesmas fossem reaproveitadas. Dessa forma, embora entenda que a maneira em que foi realizado o serviço, ou seja, nas folgas e férias dos funcionários, não tendo sido a mais correta, com o reaproveitamento das manilhas, houve uma economia para o município. Em contrapartida, o fato que os trabalhadores foram remunerados pela empresa, portanto, não houve despesa para a municipalidade. Contudo, houve uma economia para o município e também não houve despesa,
Entendo que o interesse público foi protegido, devendo os responsáveis serem orientados a não mais realizar tais condutas dessa forma. Assim como tanto os depoimentos e os documentos são bastante contraditórios, não dando embasamento certo para a conclusão de ter havido alguma ilegalidade. Entendo que, embora possam ser agidos de maneira diversa do que seria o normal, o interesse público foi resguardado e não houve prejuízo para o município, devendo serem orientados os responsáveis para que sejam mais organizados e diligentes em suas condutas, a fim de se evitar possíveis prejuízos ou ilegalidades na execução do serviço público. Diante de todo o exposto, os trabalhos não se vislumbraram ou identificaram má-fé nas decisões dos responsáveis e nem prejuízo ao erário público. Portanto, encerrando os trabalhos dessa comissão, indico que se encaminhe ao órgão competentes e ao prefeito municipal para que se observe e tenha cuidado de evitar tais práticas no futuro, arquivando-se os autos. Parecer do vereador Carlos Roberto Gomes, de acordo com o parecer do vereador Braz Rocha, relator. Parecer do vereador Cláudio Francisco da Silva, de acordo com o parecer do vereador Braz Rocha. Parecer do vereador Carlos Eduardo Franqueira de Brito. No meu entender, estou parcialmente de acordo com o parecer do relator, à exceção da contratação de funcionários públicos municipais para executar a obra da empresa licitada, pois tal conduta está em desacordo com o previsto na legislação vigente. Me reportando neste ponto ao entendimento do vereador Marcelo Dias de Castro, devendo serem tomadas providências cabíveis acerca desta conduta. Além do acima exposto, entendo ser uma ofensa a esta casa e indício de ilegalidade a recusa do responsável da empresa em comparecer para prestar esclarecimento quanto devidamente intimado. Então, essas seriam as considerações do relator. Pela ordem, senhor presidente, eu, lógico, contrário ao parecer do relator Braz Rocha e teço abaixo o meu entendimento, dividido por assuntos de acordo com o que foi delimitado. Prestação de serviço do caminhão do PAC na Avenida Mariquinha do Odeia, neste município. É sabido que, de acordo com a legislação pertinente, os caminhões do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, são exclusivos para atuação na zona rural, não podendo, em nenhuma hipótese, realizar serviços urbanos, em especial para o atendimento de indivíduos em particular, salvo em situação de urgência ou calamidade, o que seria justificado. Conforme se vê pelas fotos 9 folhas de 9 e 11, no dia 2 de fevereiro de 2017, o caminhão do PAC levou a areia para a pessoa de Valdecir José da Silva, supostamente em atendimento a um ofício do órgão municipal de assistência social deste município. E, não obstante, a justificativa ser de cunho social é de se esclarecer que o administrador público ele não pode desvirtuar o uso de maquinário e serviço público, bem como bem entender, pois trata-se de convênio com o governo federal, onde se veta o atendimento particular dentro do município, tratando-se, pois, de desvio de finalidade. Em seu depoimento,
nas folhas 119 e 120, o motorista do caminhão, senhor Marcos Aurélio Costa Guerra, afirma que buscou tal areia no porto de Areia do Marcinho, no município de Soledade de Minas, e o descarregou para a pessoa de Valdecir, determinado pelo senhor Paulinho, gerente de transporte do município. Entendo que tal conduta é vedada, tratando-se de desvio de finalidade com o bem público, devendo, pois, ser repreendido o responsável pelo ato, para que não seja reiterada tal conduta, a bem do interesse público. Prestação de serviço do caminhão do PAC e da retroescavadeira na fábrica de luvas, localizada na Avenida Francisco Dias de Castro. Novamente, conforme fotos em anexo, folhas 12, o caminhão do PAC e, dessa vez, também a retroescavadeiras foram utilizados para atenderem interesses particulares, qual sejam a retirada de resíduos descartáveis, lixo, de fábrica particular de luvas, sem custo algum para os beneficiários. Também foi o motorista do caminhão, senhor Marcos Aurélio Costa Guerra, folha 119 e 120, que desta vez afirma que o serviço foi determinado pelo senhor José Matias, gerente do setor de obras. Também afirma que tal serviço foi realizado outras vezes no município. Apesar do motorista afirmar que recebeu ordens do seu superior imediato, José Matias, este, em seu depoimento, nas folhas 123 e 124, afirma que tal ordem partiu do senhor prefeito municipal. O que se realmente partiu do prefeito é considerado ato de improbidade administrativa, conforme o artigo 11 da Lei 8.429/92. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdades às instituições, e notadamente. Ocorre que, como gerente de obras do município, o senhor José Matias tem o dever legal de saber o que é certo e errado na administração pública, não podendo se desvincular de suas obrigações, alegando que recebeu ordens do prefeito, pois a função é sua e quem tem contato direto com os motoristas e superior e imediato dos mesmos é o gerente. E assim, entendo que houve desvio funcional por parte do senhor José Matias ao determinar que o caminhão do PAC e a retroescavadeiras do município executasse serviços particulares, gratuitamente e em desconformidade com o permitido na administração pública e no convênio entre o município e o governo federal, devendo assim serem tomadas as providências disciplinares cabíveis em face de José Matias. Prestação de serviço pela Patriol no sítio Alzira,
nas proximidades da comunidade do bairro Capinzal. Neste fato, muito embora tenha sido paga a guia para a execução do serviço, essa foi paga posteriormente após o meu comparecimento no local, inclusive com fotos. Ou seja, só foi paga a guia depois que foi descoberta a irregularidade. A legislação pertinente determina que a guia desse serviço deva ser paga antecipadamente. Assim, o fato da mesma ter sido paga posteriormente e apenas depois que foram questionados sobre tal serviço, leva a crer que foi cometida uma ilegalidade, pois o intuito era beneficiar o proprietário do imóvel, que nada pagaria pelo serviço se não tivesse sido questionado. Obra de calçamento na rua Eugênio de Almeida Neto, localizada no bairro dos Campos. Neste caso, as irregularidades são inúmeras, tendo sido descobertas irregularidades, ilegalidades, desvio de conduta, fraudes, entre outras, em especial a não cumprimento das obrigações de prestação de contas determinada no contrato administrativo. B. Concessão de folgas e férias para funcionários públicos municipais para que os mesmos trabalhassem para a empresa licitada. C. Pagamento de horas extras para funcionários municipais incompatíveis com o trabalho exercido. D. Recusa do licitante contratado em prestar esclarecimento para o Legislativo Municipal, bem como ausência indevida a depoimento após intimado por 2 vezes. E. Ausência do licitante contratado na obra. F. Prestação de serviços do gerente municipal e de seu filho a licitante contratado pelo município. Conforme se vê pela documentação em anexo, após licitação realizada para a conclusão do calçamento na rua Eugênio de Almeida Neto, no bairro dos Campos, nesse município, licitação 12 de 2015, tendo sido sagrada vencedora a empresa Monte Verde, Indústria, Extração e Comércio Limitada, tendo como responsável o senhor Leonardo Fernandes Maciel, portador do CPF 221-094-578-05 e do RG-MG 121.944.479. Contudo, foram recebidas diversas denúncias por parte da execução da obra, pois, segundo informações, a empresa vencedora só serviu como fachada para a realização da obra pelo seu filho do gerente de obras do município, senhor Ângelo Raposo Matias, que, impedido de participar da licitação, usou tal empresa para seu benefício. Além do exposto acima, também constam das denúncias que o senhor Leonardo, responsável pela obra e pela empresa, não comparecia no local, tendo sido administrada a execução por Ângelo Matias e seu pai, José Matias. Não bastasse o acima exposto, contam também das denúncias que, embora o contrato preveja que todo o maquinário pessoal e despesa seja realizado pela
conteatada foram utilizados funcionários públicos, municipais e maquinários do município para a realização da obra, que deveria ter sido custeada pela empresa particular. E mais, o senhor Matias concedeu férias e folgas a funcionários públicos, seus subordinados, em troca de trabalharem na obra. Conforme se vê, as ilegalidades são diversas, pois foi contratada uma empresa particular, porém utilizados funcionários e maquinário público, bem como concedidas folgas indevidas e supostamente quem administrou a obra para a empresa licitada foi o gerente de obras do município e seu filho. Além disso, conforme depoimento colhido na CPI, o prefeito municipal e o vereador Braz Rocha estiveram no local durante a execução da obra, podendo ter constatado as ilegalidades, contudo, foram omissos e nada fizeram em relação aos fatos apurados, podendo, inclusive, ser considerado como improbidade administrativa tal omissão. Como se pode concluir, pelos documentos juntados na presente CPI e dos depoimentos dos envolvidos, a conduta do gerente de obras municipal José Matias beira o absurdo, pois o mesmo concedeu férias e folgas para seus subordinados, para que os mesmos trabalhassem na obra licitada por empresa particular. Além disso, ainda foram computadas várias horas extras no mês para tais funcionários, ou seja, eles tiraram folga, trabalharam para a empresa particular e ainda recebe horas extras nos demais dias que trabalharam. Pergunto, qual a justificativa de tais folgas, senão para beneficiar ilicitamente o licitante vencedor, que sequer precisou contratar empregado, pois os funcionários subordinados ao senhor Matias fizeram o serviço à custa do município. Segundo depoimento de Elias Cândido, o funcionário público acima citado, conforme seu depoimento nas folhas 111 e 112, diz ser funcionário público efetivo municipal desde 2007. Diz que trabalhou no calçamento na rua Eugênio de Almeida Neto, no bairro dos Campos, nesse município, cerca de 6 ou 7 dias no início deste ano, que por se tratar de serviço particular, de uma firma contratada pela prefeitura, como haviam horas de trabalho em haver, foram utilizadas tais horas para trabalhar no citado calçamento. Como se vê pelo depoimento do funcionário público municipal, o senhor José Matias, quem contratava os funcionários, pagava e determinava o serviço. Além disso, concedida folgas para os funcionários municipais, seus subordinados, e os contratava na empresa de terceiro, prestadora de serviço público. Diz que não havia um responsável pelo serviço no local, pois foi repassado pelo senhor Matias o que era para ser feito, e quando chegavam, executavam o serviço determinado. Que foi o senhor José Matias quem repassou os pagamentos relativos ao serviço prestado pela empresa contratada, que não conhece e nunca teve contato com a pessoa responsável pela empresa de nome Léo,
que foi o senhor José Matias quem tomou a iniciativa de propor que ele prestasse o serviço para a empresa contratada pela prefeitura. Além de trabalhar para a empresa particular, durante suas folgas, ainda recebeu 48 horas extras, supostamente uma trabalhada, nesse mesmo mês de março, conforme se vê nos documentos das folhas 134, 139 e 154. Segundo o depoimento do funcionário público Jorge André, quando a este funcionário público, as ilegalidades são praticamente as mesmas de Elias Cândido, já acima citado. Senão vejamos trechos de seu depoimento, folhas 115 e 116. Diz ser funcionário público efetivo municipal desde 1987, que tinha 5 dias de folga relativo ao carnaval, e este período usou as folgas para trabalhar no calçamento da rua Eugênio de Almeida Neto, no bairro dos Campos. E neste município, tendo recebido R$ 70 por dia de trabalho, tendo trabalhado 5 dias. Da mesma forma que no caso anterior, como se vê pelo depoimento do funcionário público, o senhor José Matias, quem novamente contratava os funcionários, pagava e determinava o serviço. Além disso, concedida folgas para funcionários municipais, seus subordinados, e os contratava na empresa de terceiro, prestadora de serviço público, que o senhor José Matias foi quem determinou que fizesse o serviço, que o senhor José Matias que determinou o serviço como superior do declarante, que eu mesmo realizasse o serviço por ser de interesse público. Agora, além da determinação do serviço, folga e pagamento pelo gerente municipal José Matias, ainda aparece no caso o seu filho também, Ângelo Matias, segundo o depoimento do funcionário acima, que o senhor Ângelo Matias foi quem recebeu o dinheiro da empreiteira e repassou aos declarantes, que o senhor Ângelo Matias Mumu compareceu no local no final do serviço, quando estava na hora de colocar meio-fio. Diz que a pessoa de Léo, o dono da empresa contratada, terceirizou o serviço para a pessoa de Ângelo Matias, sendo que era a pessoa de Ângelo quem estava executando a obra, segundo o depoimento. Como se vê, o senhor José Matias deu folga aos funcionários públicos, os seus subordinados, os contratou para a empresa terceirizada, pagou e ainda supostamente foi seu filho quem terceirizou indevidamente a obra. Mais uma vez, o funcionário municipal, a mando do senhor José Matias, além de trabalhar para a empresa particular durante suas folgas, ainda recebeu 48 horas extras, supostamente trabalhada neste mesmo mês de março, conforme se vê nos documentos das folhas 135, 143, 144 e 155. É de se esclarecer também que no controle de ponto juntado aos autos, não constam supostas horas extras trabalhadas no carnaval a justificar tais folgas. José Dimas de Oliveira. No caso desse funcionário público municipal, a situação ainda é pior, pois o senhor José Matias concedeu férias regulamentares ao mesmo e então o contratou na obra citada, folha 113 e 114.
diz ser funcionário efetivo municipal desde 1995. Quem prestou serviço no calçamento na rua Eugênio de Almeida Neto, no bairro dos Campos, desse município, que prestou tal serviço a partir do dia 17 de março de 2017, período esse em que estava de férias. Artigo 138 da CLT. Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviço a outro empregador, e em hipótese alguma, salvo se estiver obrigado a fazê-lo, em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele. Inicialmente, cumpre esclarecer que a CLT, sem seu artigo 138, veda o trabalho no período de férias. No caso, há um agravante, pois trata-se de funcionário público municipal contratado pelo seu filho de seu superior para trabalhar em obra particular, que o responsável pelo serviço é a pessoa conhecida por Léo, mas quem entrou em contato com o depoente e quem intermediou o serviço foi a pessoa de Ângelo, que foi a pessoa de Ângelo quem repassou o dinheiro para o depoente, que não sabe informar qual a relação de Ângelo com a empresa prestadora do serviço, mas que Ângelo, quando da contratação, lhe disse que se precisasse de algum dinheiro, era para falar com ele. Mais uma vez, o filho de José Matias, Ângelo Matias, aparece como responsável pela obra. Ou seja, não bastasse o filho de José Matias estar como responsável da obra, o mesmo concedeu férias ao funcionário para que o mesmo trabalhasse na obra pública. Ante o exposto, entendo que, de acordo com o que foi apurado, o gerente municipal José Matias concedeu inúmeras irregularidades em benefício de seu filho e em prejuízo da municipalidade, pois concedeu férias, folgas para funcionários para que os mesmos trabalhassem na obra pública licitada, bem como era o próprio ou o seu filho quem determinava o serviço e realizava os pagamentos. Portanto, entendo que, além de José Matias, também o licitante cometeu diversas irregularidades, pois terceirizou indevidamente a obra, não prestou as devidas informações ao município e também não compareceu ao depoimento marcado. Assim, sugiro a demissão do gerente municipal José Matias, além de serem aplicadas penalidades ao licitante e também de demais envolvidos diante das irregularidades constatadas. Então, senhor presidente, como a gente vê, são várias irregularidades. Eu gostaria só de contestar algumas falas do senhor Braz aqui, com todo respeito. Quando Vossa Excelência fala do caminhão do PAC e da marreta escavadeira, que tem que atender o interesse particular, eu discordo. A administração pública, ela tem que ela primeiramente tem que ver o que é o público.
ajudar as pessoas. Não nesse caso que foi para... ele simplesmente fez serviço particular sem custo algum. Então, ao meu ver, partiu... é considerado ato de improbidade, sim, administrativa. Ele cometeu um ato. Terceiro, no tocante no serviço pela Patriol no sítio da dona Alzira, Vossa Excelência fala que, conforme a legislação, manda que a guia ela é paga depois do serviço. Errado. A legislação pertinente determina que a guia de serviço deva ser paga antes. Faça ali uma previsão, porque senão, gente, chega ali uma máquina ali, mas trabalha a 12 horas. Qual a certeza que isso vai ser paga? Eu fiz questão para ligar para 4, 5 municípios, e existe essa lei, pode ser feito um dia de semana, mas a legislação pertinente, ela é bem clara. Primeiro paga, depois vai a máquina. Então, ao meu ver também, houve uma ilegalidade. Eu não vou aqui entrar em detalhes se foi cunho político, se não foi, isso é outra coisa. E na empresa também licitada, o contrato previa que todo o maquinário, pessoal, despesa, fosse tudo realizado pela empresa, e foram utilizados maquinários nossos, funcionários nossos, deram folgas, deram férias. Como que se explica essa folga, a própria lei da CLT, mas veta isso. E, além disso, senhor Braz, esteve lá nessa obra o senhor sendo vereador, fiscal do povo. Nós fizemos aqui um juramento, o senhor como fiscalizador, e pior, o prefeito ainda, sabedores da lei, estiveram no local e foram omissos. Entendo que cometeram ato de improbidade, sim. Além do mais, o senhor Braz, com todo respeito, nem poderia ser relator, por ser o quê? A parte suspeita. O senhor estava lá, o senhor viu, o senhor foi omisso. Então é lógico, respeito esse relatório de Vossa Excelência, mas está óbvio, está nítido que o senhor, com esse relatório, é a tentativa de cobertar, de encobrir. O senhor, mais uma vez, não foi isento e não foi imparcial. Era só essas considerações, só uma que eu queria fazer. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de dar a resposta. Porque... Tá, eu vou permitir essa resposta, porque eu acho que foi lido o relatório, a gente vai encaminhar o relatório aos órgãos competentes, então não cabe a nós, agora, ficarmos discutindo esse assunto. Mas, como o vereador, eu permiti o vereador Marcelo, eu vou permitir a Vossa Excelência, e depois a gente encerra esse assunto e parte para a ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Como eu coloquei ali no relatório um parecer não totalmente favorável, eu gostaria de dar uma palavrinha também, no final, coisa rápida e simples. Tudo bem. Muito obrigado. Eu acho, vereador Marcelo, primeiramente, eu tinha obrigação de acompanhar, pelo menos na parte da tarde que eu estive nessa obra,
de repente o senhor não conhece, mas eu estive lá com o vereador, com o prefeito, com o engenheiro da prefeitura, o vereador Álvaro, até mesmo foi para decidir trajetos de água pluvial que mudaram no projeto antigo lá, porque proprietários não deixou passar no fundo do seu terreno. Outra coisa, dá o entendimento que todo o funcionário da prefeitura fez toda essa obra. E o que estava em discussão, o que eu dei um parecer maior, seria na retirada das manilhas e uma semana de trabalho dos funcionários da prefeitura, não foi em toda a obra. Porque não foi ouvido todos os funcionários que trabalharam na obra, então não foram ouvidos. Então o senhor fez um resumo de toda a obra como se fosse funcionário da prefeitura que tivesse trabalhado, e não foi. Foram uma semana, foi 5 dias dos funcionários da prefeitura e mais 15 dias do senhor Dimas. Isso que foi levantado e que está em discussão. Então não foi toda a obra, mas dá entendimento ao senhor que foi a prefeitura que executou essa obra. E não tem documento nenhum que prova, nos requerimentos nossos, que foi o filho do senhor Zé Matias que pegou essa obra. Não tem. Segundo o depoimento dos próprios funcionários. Tá, mas aqui, nós o que não eu vamos, li né? aqui foi baseado no depoimento deles. Tá, Então, mas aí o senhor relata que isso é uma realidade. Então, por isso está o meu entendimento, está sendo encaminhado à presidência da Câmara, para que possam encaminhar os órgãos competentes para que sejam apurados. Eu não consegui visualizar o crime conforme aconteceu no passado nessa casa, o senhor sabe. Quando eu entrei com o requerimento no rodeio, que foi pago R$5.000 para os fogos e não foram feito o serviço e foram devolvidos depois. A requerimento da empresa que recebeu para depois devolver. E fizeram uma devolução, encaminhou para essa casa e disse que está tudo certinho. Então, você vê, são coisas um pouco parecidas. Tudo tem 2 pesos e 2 medidas. A gente pode olhar pelos dois lados. Senhor Mas, presidente, deixa eu terminar depois após o relatório, porque tem uma parte ainda. Pode deixar a palavra, senhor. Na ordem. Então, o senhor vereador Braz, né, leu o parecer ao meu respeito, né, e eu queria colocar aqui que só para o pessoal entender o porquê que eu não dei totalmente favorável. Primeiro, eu enxergo a prefeitura, né, tentando fazer uma comparação com uma empresa, que o povo é o dono, que o povo, né, coloca o responsável, que no caso o prefeito, para tomar conta da empresa, da nossa cidade. E nós, como vereadores eleitos, para fiscalizar esses atos do prefeito, né, o que está acontecendo. Então, de acordo com essa CPI, o que eu pude entender a respeito, quero dizer que eu fui totalmente imparcial, independente de A ou B, de fulano, ciclano, totalmente independente, tentando analisar os fatos, né, até mesmo porque a CPI é investigativa, a gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está aqui para investigar os fatos e, né, o órgão competente tomar ciência do que vai acontecer. Então, quando a gente fala ali no começo, na prestação de serviço do caminhão do PAC, prestação de serviço do caminhão do PAC da retroescavadeira na fábrica de luvas, prestação de serviço pela Patrol no sítio Alzira, realmente não vou discutir e acho que né, não querendo fazer um comparativo, mas já aconteceu em outros governos, a gente sabe que às vezes esse pagamento depois ou antes, já, né, pelo que a gente acompanha, às vezes é feito. Se está irregular ou não vou entrar em detalhes. O que me atentou foi, primeiro, o desrespeito com o licitante, quando foi chamado e não veio aqui prestar um esclarecimento a essa casa. Eu achei um tremendo desrespeito da parte do licitante. Então, como diz o pessoal, quem não deve não teme. Eu acho que poderia vir aqui, sim, e prestar os esclarecimentos. Então, já me atentou por aí. E outra foi em relação a essas folgas e chamar os trabalhadores para estar ali fazendo o serviço na empresa. Penso eu sei que ali a gente fala que eles estavam de folga, mas analisando ali os detalhes, depois que eles voltaram a trabalhar, a gente viu que tem muitas horas extras ali, e isso aí, sim, eu acho que a gente pode colocar como gastos para o município, ou seja, deixou de trabalhar aquele período, eu acho que foi estrategicamente tirado aquela folga para poder trabalhar na empresa, até mesmo o senhor relator coloca aqui, né, que é certo que funcionários de férias ou de folga não podem trabalhar para outro empregador. Então,
acho que o relator concorda, né, e até pelo que ele fala na CLT ali, o vereador Marcelo, que não está de acordo. Eu concordo também com o vereador Braz, que o momento está crítico, que realmente a gente às vezes está de folga, falaram que, eu acho que foi o vereador Cláudio, a gente comentando hoje à tarde, que o momento de férias talvez seja o momento que às vezes a gente mais trabalha, né? Porque, né, o pessoal às vezes está precisando, está no momento crítico e está trabalhando, mas como está ali colocado na CLT irregular, então eu vejo que é uma situação complicada, assim, entendeu? E até coloquei, para fazer um comparativo, se o empregado trabalha, né, vou responder para o pessoal em forma de uma pergunta. Se a gente tem um empregado na casa, até falei isso hoje à tarde, trabalha das 8 às 6 da tarde, né, e eu chegar lá e falar assim, ó, não, às 10 horas da manhã você vem aqui, você vai trabalhar um pouquinho ali em casa e depois você volta para o seu serviço. Os senhores pagariam o salário integral para esse funcionário, sendo que ele vai sair um pouquinho, vai fazer o serviço para outro e volta para fazer o serviço? Eu enxergo mais ou menos assim, que o funcionário está na casa, foi usado de certa maneira para fazer um outro serviço e ainda está recebendo aquele dinheiro da nossa empresa. Então, não cabe eu julgar o passado, mas creio que já aconteceu em outras gestões, já ouvi falar, não sei se isso é verdade ou não, mas eu estou tentando, né, fazer um comparativo, mas colocar o que eu vi nessa CPI. Então, nessa parte, realmente eu não concordo com o relator. Né? Concordo nos outros pontos, mas nesse aspecto de tirar folga, de estar trabalhando, realmente eu não acho justo e não acho certo. Tá certo. Senhor presidente, o vereador Marcelo disse que eu não deveria ser o relator dessa comissão. Eu fui eleito pelos membros da comissão e pelo plenário. Eu não pedi para ser relator, entendeu? Conclusão do relatório. Assim como tanto os depoimentos e os documentos são bastante contraditórios, não dando embasamento legal certo para a conclusão de ter havido alguma ilegalidade. Entendo que, embora possam ter agido de maneira diversa do que seria o normal, o interesse público foi resguardado e não houve prejuízo para o município. Entendimento este compartilhado com os demais, vereador Carlos Roberto Gomes e o vereador Cláudio. Assim dou por encerrado o presente relatório, para que seja encaminhado ao presidente desta Casa e requerendo que sejam enviadas cópias do procedimento ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, à Comissão de Finanças e Orçamento e também ao senhor prefeito municipal para as providências que entenderem necessárias. Carmo de Minas, 25 de setembro de 2017, Braz Rocha, relator, vereador Marcelo Dias de Castro, presidente, vereador Cláudio Francisco da Silva, membro, vereador Carlos Roberto Gomes, membro, vereador Carlos Eduardo Franqueira de Brito, membro. Tá, nós vamos encaminhar então aos órgãos competentes. Seguindo, pronunciamento de vereadores, alguém inscrito? Senhor vereador Marcos Rogério, Secretaria de Saúde, Conexão Animal. Tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria só de deixar um agradecimento aos funcionários da Secretaria de Saúde, tendo em vista uma demanda que a gente teve no nosso município, uma demanda de saúde complexa e que foi prontamente atendido pelos funcionários, pelos responsáveis, não vou citar nome porque envolve bastante gente, mas a disponibilidade foi excelente, juntamente com o prefeito, então não poderia deixar de agradecer, deixar o nosso muito obrigado pela presteza com que foi feito as coisas e a urgência que tinha foi atendido muito bem pelos funcionários lá, pelos responsáveis da saúde. Então, meu agradecimento em nome da família. E outro assunto que eu quero falar também, só para mostrar para a comunidade, para a sociedade, o interesse dos nossos cidadãos, é a respeito desse grupo que foi formado, Conexão Animal, no qual o nosso secretário aqui da Câmara faz parte, o nosso amigo Ricardo. É um grupo que foi criado no mês 7 de 2017, com o intuito de cuidar dos animais de rua, cuidar dos animais carentes,
são pessoas que, cada um na sua possibilidade, já vinham fazendo esse serviço. E através das redes sociais e da amizade em comum entre várias pessoas, resolveram fundar esse grupo. Não é uma ONG, não é... É um grupo de solidariedade, um grupo de amizade, e no qual estão fazendo um trabalho excelente. Já teve um bingo, onde se captou recurso para comprar ração, para comprar vacina, para fazer serviço de tosa, para cuidar dos animaizinhos que não tem quem olhe por eles. E no dia 23/9 agora, realizaram um serviço de castração junto com vários veterinários, todos voluntários, lá no Parque de Exposição. Foi feito o serviço de castração em 29 animais. Então, quer dizer, é um serviço que deveria ser feito pelo poder público, apesar de esse grupo, a Conexão Animal, estar tendo o apoio da Prefeitura. A Prefeitura está ajudando, a Prefeitura ajuda naquilo que pode, mas o interesse do grupo, a visão do grupo, que é tão somente fazer o bem. E já está sendo agendado, ainda sem data prevista, outro serviço de castração. Então, quer dizer, já fez onde foram feitos 25 cachorros e 4 gatos, né? Gato é difícil, tem um lá em casa que eu tentei pegar para castrar lá, não consegui não. Mas um serviço muito bem feito, um serviço que o pessoal faz com alegria. Agora eles estiveram presentes no Festival do Café também, com o stand lá, que vendeu bastante coisa para angariar fundos para esse grupo. O bingo também conseguiu arrecadar um valor bom. E é isso, quem tiver interessado em ajudar, pode procurar aí, pode entrar em contato com o pessoal desse grupo. Aqui na Câmara tem o nosso secretário aqui, o Ricardo, que ele estando aqui também, se tiver alguém que quiser fazer doação de ração e outras coisas para esse grupo que está atendendo os cachorros de rua, os cachorros que precisam, que não tem ninguém que olhe por eles. Aí eu falo muito, lá no ponto de táxi a gente vê que sempre lá aparece cachorro direto. Lá a gente procura ajudar da maneira que pode, só que a gente não tem assim aquela experiência adequada. E lá nesse grupo tem veterinário, tem o pessoal que cuida, tem o pessoal que poda, que tosa. Então, deixo aqui uma parabenização a esse grupo, que se chama Conexão Animal. É só entrar na internet aí, no Facebook, que vocês vão ver e vão ficar sabendo, vão tomar conhecimento desse grupo muito importante, o serviço que eles estão fazendo, prestando aí para a nossa comunidade. Obrigado. Mais alguém, vereador? Senhor presidente, eu tenho um assunto aqui, se o senhor me permite, eu não fiz a inscrição, mas eu acho de grande importância para dar andamento rápido. Em relação, se o senhor me permite aqui ler, eu tomei a liberdade de fazer um ofício para a gente mandar para a empresa Gardene, a respeito do ônibus que eu comentei, para a gente fazer, né, que eu fiz aquela indicação. Então, eu tomei a liberdade de fazer esse ofício juntamente com a nossa assessora, ler rapidamente aqui, para conhecimento e apreciação, até mesmo porque envolve o nome do nosso prefeito. Eu pedi para colocar o nome dele e do Mauro, que também faz parte do trânsito, acho que para reforçar lá e mostrar que a gente está querendo que isso aconteça. Então, eu coloquei aqui: Ilustríssimo senhor Pedro Julião, gerente regional da empresa Expresso Gardene, São Lourenço, Minas Gerais. Prezado senhor, como agentes políticos eleitos no último pleito eleitoral e com o intuito de representar nossos munícipes no que diz respeito ao transporte em nossa cidade, solicitamos uma análise sobre a possibilidade da criação de rota alternativa com a finalidade de melhor atender aos usuários, além de valorizar os serviços prestados pela empresa sem causar quaisquer danos à mesma.
O itinerário criado seria para beneficiar principalmente os moradores da parte alta da cidade, que ficam prejudicados, uma vez que nossa cidade possui muitas ladeiras e o transporte da empresa não transita na região supracitada. Uma alternativa seria vir de São Lourenço, entrada à esquerda na rua Coronel Antônio Ribeiro, Beco do Tota, que fica à esquerda da BR-460, em frente à entrada da Barra, virar à esquerda na rua João Coelho, direita na Gabriel Ribeiro, subir pela Presidente Getúlio Vargas, BR-460, até a rodoviária de Carmo de Minas. Eu estou lendo aqui e coloquei dessa forma, porque ele pediu que eu descrevesse a rota, né, para o motorista vir e fazer a rota para ver se era viável. Então, eu descrevi essa rota. Então, é subir no Morro do Tota, a gente pegaria ali, viraria no Cornélio Dias para cima, pegando a João Coelho, chegaria lá na Gabriel Ribeiro, lá em cima, no Fernando Pena, que a gente fala, e desceria ali, descendo a praça e chegando até a rodoviária. Né? Aí, para voltar, sairia da rodoviária de Carmo de Minas, pegaria um pedaço da BR-460, sobe pela Padre Cardoso, esquerda na Capitão Antônio José, que é atrás da igreja, né? Direita na rua Gabriel Ribeiro, sobe ali, esquerda no Fernando Pena, virando João Coelho, lá na frente, na rua Coronel Antônio Ribeiro, direita na BR-460, sentido a São Lourenço. Então, esse seria um trajeto, para a gente tentar passá-la por cima. Só que eu não sei se seria viável por descer aquele morro do Gabriel Ribeiro. Então, eu dei uma rota alternativa que eu acho que já ia beneficiar o pessoal de cima também. Que a outra opção seria vir de São Lourenço, entrar à esquerda na rua Coronel Antônio Ribeiro, que é Beco do Tota, direita na rua Presidente Getúlio Vargas, que aí a gente desceria o ginásio, virava ali na praça e iria para a rodoviária. E da mesma forma, ao subir, sairia da rodoviária, pegaria a 460, sobra a praça, vai virar lá atrás da igreja, né, na rua Coronel Antônio Ribeiro, pegaria no Beco do Tota, depois iria para São Lourenço. Eu acho que é uma alternativa bacana também, essa não tem que subir o morro ali da Gabriel Ribeiro, então eu dei duas opções. Então eu estou lendo para os senhores, para apreciação, e se todo mundo estiver de acordo, eu vou passar depois para o prefeito, que não está aqui, eu acho que foi para Belo Horizonte, mas passar para ele dar uma olhadinha, passar para o Mauro. Se todo mundo estiver de acordo, a gente assina e eu entrego em mãos para o gerente da Gardênia. Perfeito? Eu concordo, eu acho até que seria muito bom. Só tem um detalhe que eles vão falar. Eu já tenho... Não. Trevo. Porque sim, já foi, senhor presidente, já foi pleiteado para essa candidatura passada e tivemos a mesma resposta, um trevo lá na entrada, porque lá é muito perigoso para que o ônibus atravesse a pista, de causar acidente. Então, eles vão pedir um trevo lá. Isso é uma resposta já da legislatura passada, que a Gardênia deu a essa casa. A gente já pleiteou isso aí no governo passado. Inclusive, a gente tem pleiteado também, ali na entrada para Dom Viçoso, o trevo. Né? E essa semana, no sábado, eu vi gente medindo lá. Estava fazendo serviço de topografia lá. Será que já é para o trevo? É estudo. É o estudo para o trevo. Pois é. Eu acho que aqui também essa solução seria muito válida de fazer um trevo ali. Seria muito interessante, porque o trânsito já está aumentando bem ali agora, né? Eu acho que poderia já começar a pedir também já esse trevo primeiro, porque a primeira resposta deles vai sair. Vai ter que fazer um trevo primeiro para depois eles fazer esse trajeto. Bom, seguindo em terceira discussão, o projeto de resolução número 6 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Projeto de resolução número 6 dispõe sobre apreciação das contas. Pode suspender a leitura, senhor presidente. Os vereadores terceira discussão. Vereadores concordam? Está em discussão. Passa em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de resolução aprovado em terceira e última discussão. Primeira discussão, projeto de resolução número 7 da mesa diretora. Altera o regimento interno da Câmara Municipal. Projeto de resolução número 7 de 2017, que altera o regimento interno da Câmara Municipal. A mesa diretora da Câmara Municipal de Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. O inciso 3 do artigo 13 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Carmo de Minas passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13.
3. No caso de haver uma ou mais chapas concorrentes, seus registros serão realizados com antecedência mínima de 24 horas do início da reunião, devendo estar cada uma acompanhada das declarações de consentimento dos seus respectivos integrantes, não podendo um mesmo vereador integrar mais de uma chapa. Artigo 2º. O inciso 3 do artigo 22 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Carmo de Minas passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 22. 3. Quando a matéria exigir, para sua aprovação, o quórum de 2/3. Artigo 3º. O parágrafo único do artigo 36 do Regimento Interno da Câmara Municipal passará a vigorar com a seguinte redação, revogando-se todos os incisos. Artigo 36. Parágrafo único. Nas deliberações do plenário, o voto será sempre público. 1 revogado, 2 revogado, 3 revogado, 4 revogado, 5 revogado. Artigo 4º. O parágrafo 2º do artigo 61 do Regimento Interno da Câmara Municipal passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 61. Parágrafo 2º, na hipótese do inciso 1, o vereador considera-se automaticamente licenciado e poderá optar pela remuneração do mandato, o qual deverá ser pago pela entidade na qual esteja investido. Artigo 5º. A linha B do inciso 1 do artigo 70 do Regimento Interno passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 70. B. Quando licenciado na forma do inciso 2 do artigo 54. Artigo 6º. Revogadas as disposições em contrário, entra essa resolução em vigor na data de sua publicação. Plenário, vereador José Carlos Guerra, em 18 de setembro de 2017. Alvo José Junqueira Colli, presidente. Vereador Marcos Rogério de Paula, vice-presidente. Vereador Carlos Roberto Gomes, secretário. O projeto está em discussão. Passa em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Projeto aprovado em primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de resolução número 8 da mesa diretora altera o artigo 10 da resolução número 21 de 2015. Projeto de resolução número 8 de 2017 altera o artigo 10 da resolução número 21 de 2015, de 19 de outubro de 2015. A mesa diretora da Câmara Municipal de Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. O artigo 10 da resolução número 21 de 2015, de 19 de outubro de 2015, passará a vigorar com a nova redação, acrescido do parágrafo único. Artigo 10. O valor mensal a ser pago a título de diárias ou indenização de transporte não poderá exceder ao correspondente a 70% da remuneração do subsídio bruto recebido pelo servidor ou agente político. Parágrafo 1º. O limite acima estipulado poderá ser excedido a critério da presidência da Casa para viagens a Brasília, Distrito Federal, no máximo 2 vezes por ano. Parágrafo 2º. Nas demais viagens, além das exceções do parágrafo 1º, o limite de 70% estipulado no caput deverá ser mantido. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, entra essa resolução em vigor na data de sua publicação. Plenário, vereador José Carlos Guerra, em 18 de setembro de 2017, vereador Alvo José Junqueira Colli, presidente, vereador Marcos Rogério de Paula, presidente, vereador Carlos Roberto Gomes, secretário. O projeto está em discussão. Passe em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Nada mais havendo, dou por encerrada essa sessão da Câmara Municipal. Boa noite a todos e a todas.